Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula, vamos fazer a leitura de uma charge. Vocês vão perceber quais são as características que constituem uma charge, né? A charge, ela é um gênero textual, né? Um gênero textual muito semelhante às histórias em quadrinhos, às tirinhas com as quais vocês estão acostumados, né? Porém, ela tem algumas especificidades, existem ali algumas características que são específicas desse gênero textual para que nós possamos denominá-lo charge. E é isso com maior profundidade que a gente vai ver ao longo dessa aula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano e gostaria de mais uma vez parabenizá-los todos por estarem aí atentos, prestando atenção, cuidando do intelecto de vocês e se apropriando dos conceitos que a gente tenta trabalhar com tanto carinho aí ao longo das nossas aulas, das nossas videoaulas. Então vamos ver aqui comigo quais são os objetivos que estipulamos para essa aula, que consistem em fazer a leitura de uma charge, como anunciado, identificar a finalidade do texto e interpretar o texto com o auxílio de material gráfico. Então, para início de conversa, você sabe o que é trabalho infantil? Que atividades uma criança deixa de realizar quando ela trabalha? Essas atividades farão falta na formação dessa criança? Explique. Né? Então, temos aqui algumas perguntas engajadoras para promover a reflexão a respeito do assunto que está por vir. Né? Então, vejam, a gente já tem visto de longa data essa discussão a respeito da exploração do trabalho infantil, né? A erradicação do trabalho infantil é um dos marcos legais aí que está previsto nas legislações voltadas para defender a criança e a juventude, né? Por quê? Porque é pensado aí num desenvolvimento humano saudável, né? Se a gente for parar para pensar ali com mais cuidado nessas questões, a gente vai perceber que sim, se a criança começa a trabalhar num emprego, digamos assim, que formal, né? Ainda que a gente saiba que, obviamente, as crianças não têm registro em carteira, elas trabalham na informalidade, até porque isso é proibido no Brasil. Né? Se ela começa a trabalhar, se o tempo dela disponível vai para o mercado de trabalho, obviamente, ela não terá tempo de estudar, não terá tempo de brincar, né? E a brincadeira, o estudo é um direito da criança assegurado na nossa legislação. Certo? Então, quando a gente pensa ali, que atividades uma criança deixa de realizar quando ela trabalha? Muitas, né? Ela deixa de brincar, que é um direito dela, né? Para poder se desenvolver com sustentabilidade emocional, com equilíbrio, né? Ela deixa de estudar, de fazer as atividades escolares, com certeza isso compromete o desenvolvimento cognitivo e intelectual dela, né? Então, são questões aí para a gente pensar bem, né, antes de emitir aí um julgamento de valor precipitado, pensando apenas na questão econômica. Afinal, os adultos é que são responsáveis pela subsistência das crianças. Eles é que têm que ir atrás, né, do pão nosso de cada dia para dar conta do recado, para que a criança tenha o direito de se desenvolver, né, com bastante sustentabilidade emocional, né, com bastante equilíbrio aí. Certo? Então a gente trouxe uma charge, o título da charge é Trabalho Infantil. Observem que as letras utilizadas para compor esse título, elas são maiores do que o tamanho, né, das letras utilizadas ali dentro dos balões de diálogo, né? Então, também elas estão em negrito, né? Foram escritas ali em letras de forma, caixa alta, e a gente tem os balões dos diálogos contendo uma letra menor. Né, temos dois personagens, um homem e um garotinho, né? Percebam que o garotinho é bem ali, a diferença do tamanho deles foi bem exaltada nessa charge para a gente mostrar, né, qual que é a diferença entre um adulto e a criança, como que a criança vê esse adulto. E o homem pergunta, você está brincando? Né? O homem faz ali uma exclamação, na verdade, né? Você está brincando? E o garotinho faz algumas afirmações, ele diz, eu estou trabalhando. Não, eu estou trabalhando, né? Ele repete a frase, eu estou trabalhando. Né? Então, até o ponto de exclamação utilizado no primeiro balão nos indica ali uma certa decepção, talvez, né? Já por parte do interlocutor ali, que não esperava ver essa criança trabalhando tão cedo, tão pequenininho ali, tão magrinho, né? Coitadinho. Então, a gente tem uma reflexão sobre um comportamento social que precisa ser repensado.
certo? Então a gente sabe que a charge ela tem essa característica de abordar muitas vezes um aspecto político, um aspecto econômico, um aspecto social da sociedade, né? E promover uma crítica. Né? Então é feita uma provocação no leitor para que ele pense, né? Para que ele crie concepções a respeito de determinados assuntos de forma crítica. Então, nós temos aqui a presença da linguagem verbal, que são as palavras que constituem os balões, e também o título da charge. Temos a presença da linguagem não verbal ou visual, que são as expressões faciais dos personagens, certo? Né, o ambiente ali onde os fatos ocorrem. E a gente sabe que quando a gente une linguagem verbal e linguagem não verbal, a gente tem o que nós denominamos de linguagem multissemiótica ou híbrida ou multimodal, né? Porque é essa mistura das linguagens, né, das ilustrações, imagens com as palavras que formam a linguagem multissemiótica, característica também das charges. Então vamos relembrar. A linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação. A visual ou não verbal é uma forma de comunicação por meio de símbolos, imagens, ilustrações. A linguagem verbal é composta somente por palavras, né? E a linguagem multissemiótica, híbrida ou multimodal compõe-se de elementos não verbais e verbais juntos, certo? Então, para a nossa primeira atividade, a gente trouxe novamente a charge e aí vocês vão descrever o que você vê na imagem, certo? O que vocês conseguem visualizar na imagem. Então, vão tentar transpor aí, né, essa linguagem visual para a linguagem escrita, fazendo aí uma resposta que constitui um pequeno texto descritivo. Tá? Então, elaborem aí 1, 2 frases ou até 3 para treinar a linguagem escrita, o texto descritivo, né? Vocês vão aí descrever o que conseguem visualizar nessa imagem, ok? E a gente volta para ver como ficou.
E aí, pessoal, vamos ver então como que ficou aqui a nossa sugestão de resposta para vocês. Então, para a nossa primeira atividade, a gente tem uma proposta de vocês tentarem transcrever a linguagem visual para a linguagem escrita, certo? É um treinamento aí, né, de um microtexto descritivo, certo? Então, a gente trouxe aqui como sugestão, né, a gente vê ali um adulto conversando com uma criança, afirmando que ela está brincando e ela reafirmando 2 vezes que está trabalhando, certo? Se vocês descreveram ali as características físicas dos personagens, das vestimentas, também está correto, né? Tudo bem, vocês produziram aí um texto que vem ao encontro do que foi solicitado no enunciado, né? Que era descrever o que vocês conseguem visualizar na imagem, né? Se colocaram também algum adjetivo para caracterizar a expressão facial dos personagens, né? A gente percebe que o homem tem um olhar meio aborrecido, meio de desgosto, né? De ver a criança nessa situação de trabalho infantil, de exploração de trabalho infantil, e a criança também um olharzinho meio assustado, parece que está até com algumas olheiras ali, né? Não está com um olhar de feliz, né? Como a gente esperava que ela estivesse, né? Como a gente já discutiu, as crianças têm o direito de brincar, de estudar, né? E não são obrigadas a trabalhar. E é um direito assegurado nas nossas legislações, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal. Então, quando as crianças vão para o mercado de trabalho, vão trabalhar aí antes dos 12 anos de idade, isso é algo que configura uma ilegalidade, né? Então não pode ser permitido, tem que ser denunciado. E a gente tem a rede de proteção para isso, vocês devem já ter ouvido falar no Conselho Tutelar, né, que é um canal de comunicação, aí, um equipamento criado na rede de proteção para proteger a infância no Brasil, e a infância e a adolescência, e essas situações de exploração do trabalho infantil carecem de denúncia aí, ou no Conselho Tutelar, ou no Ministério Público, né, ou na escola, que os profissionais da escola vão saber como operar, como fazer para poder fazer valer o direito das crianças de se desenvolverem, né, com sustentabilidade, com equilíbrio emocional. Então, aqui a gente tem essa charge que promove essa reflexão sobre esse comportamento social que a gente não pode admitir, né? A charge pode ou não apresentar diálogos em balões, ela tem o caráter de comicidade e caricaturação dos personagens, ou seja, né, aquilo que é cômico é para provocar o riso, o humor, né, ou às vezes é para provocar uma reflexão, no caso da que nós acabamos de analisar. Né? Como suporte, os recursos utilizados para disseminar as charges, para fazê-las veicular, geralmente são os jornais e sites de cunho jornalístico, né? Utiliza-se da linguagem verbal e não verbal, possui geralmente apenas um quadro e retrata situações da atualidade, às vezes apresenta ironia e humor, né? E muita crítica a determinados comportamentos, certo? Então, para a segunda atividade, a gente trouxe novamente a charge, e a pergunta agora é sobre o que trata a charge, que crítica social ela apresenta. Então, tendo em vista aí as nossas discussões, vocês agora já têm condições, têm subsídios de elaborar 2, 3 frases para dar conta de responder a nossa segunda atividade. Mãos à obra!
E aí, pessoal, conseguiram responder sobre o que trata essa charge, né? Que crítica que a gente tem aí, né? Que crítica social ela nos apresenta? Então, vamos ver se vocês responderam algo que tem o mesmo sentido das palavras que eu vou apresentar aqui, da ideia que eu vou apresentar aqui como sugestão de resposta, vocês também acertaram, certo? Então, vamos ver aqui qual é a nossa sugestão. Então, olhem, a charge estabelece uma crítica ao problema do trabalho infantil, né? Se vocês escreveram algo semelhante a isso, ainda que com outras palavras, estão no caminho certo, né? Então, o importante é que vocês tenham conseguido interpretar qual é a intencionalidade da pessoa que elaborou essa charge, né? Que era promover essa reflexão, fazer essa crítica a esse comportamento social que algumas famílias têm, de considerar que não tem problema de colocar a criança no mercado de trabalho tão cedo para ajudar nas despesas dos familiares, né? Muitas vezes a gente percebe as pessoas usando alguns argumentos, como, mas se a criança estiver trabalhando, ela não corre o risco de ter um comportamento desviante, um comportamento indo para o lado de ações infracionais, ela precisa mesmo trabalhar desde cedo, né? Mas esse discurso precisa ser urgentemente repensado, né? Porque é um discurso que vem a afrontar a nossa legislação, né? O que a legislação diz? Que lugar de criança na escola, lugar de criança é estudando e que a criança tem o direito de brincar, de ter atividades lúdicas, de receber carinho e afeto de pai e mãe, de ficar a salvo de qualquer situação de negligência, né? O que é a situação de negligência? A criança precisa de proteção, né? E os familiares são os responsáveis por estar protegendo, sejam os pais, sejam os avós, né? Todos os familiares têm que estar ali envolvidos na formação e no desenvolvimento humano das crianças, para que elas tenham o direito de crescer de forma saudável, de ter um desenvolvimento humano saudável, certo? E isso é uma garantia prevista na legislação. O contrário disso é violação de lei e as pessoas podem estar sujeitas aí a responder por estarem cometendo ações ilícitas, atos infracionais, porque contrariam o que está previsto na legislação, né? Então, criança, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada a pessoa entre 0 e 12 anos de idade. Então, até os 12 anos, não tem legislação que permita que a criança possa desenvolver aí algum tipo de trabalho infantil, né, formal. Claro que a gente já comentou sobre a necessidade de estabelecerem-se regras de colaboração dentro do lar, né? Mas trabalhar aí no mercado de trabalho, não, né? Então temos que erradicar o trabalho infantil. E essa charge estabelece aí uma crítica a esse problema, né, que é a exploração do trabalho infantil. Vamos para a nossa terceira atividade, né? Então, qual o sentido que o verbo brincar assume na charge? Então, vocês vão pensar um pouquinho e vão dar conta de responder aí a nossa terceira atividade dessa aula.
E aí, pessoal, retornando então, vamos ver aqui como que ficou a nossa terceira atividade, qual o sentido que o verbo brincar assume na charge. Então, observem aqui, o verbo brincar está assumindo, nessa charge, o sentido irônico de uma expectativa do enunciador, de que a afirmação da criança seja mentira, que ela esteja brincando no sentido de afirmar algo que não seja verdade, né? Então, tanto que a criança repete 2 vezes ali, né? Eu estou trabalhando, ela responde, né? Não, eu estou trabalhando. Né? Então, para fixar bem essa ideia, né, de indignação que é promovida a partir da leitura dessa charge. Então, nessa aula, nós lemos uma charge, né, identificamos alguns dos seus elementos composicionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.